Glória a Jesus. Chegamos ao domingo. O domingo que é conhecido mundialmente como domingo de Páscoa. Porém, para nós, servos de Deus, cristãos, crentes em Jesus, é o domingo da ressurreição. Pois bem, queridos, hoje o maravilhoso Deus continuará falando conosco. Prepare teu coração, porque como sendo o domingo da ressurreição, sabemos que a humanidade foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, exatamente pelo grande feito desse domingo, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é um marco na história. Jesus ressuscitou. Ele vive e bendito seja o seu nome para todo sempre. Prepare teu coração, que Deus te abençoe com mais esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Chegamos finalmente, ao domingo da ressurreição, grande dia, Já estamos há uma semana fazendo várias reflexões a respeito de cada dia dessa semana que é considerada a Semana Santa ou a Semana da Paixão de Cristo. E agora já estamos no domingo, o grande domingo, domingo da ressurreição, Alguns o chamam de domingo de Páscoa. E nós vamos então continuar discorrendo, a palavra do Senhor a respeito desse grande acontecimento. Sabemos que logo após a morte, a sua crucificação, o Senhor Jesus ele foi sepultado ainda na sexta-feira, E durante todo o sábado que antecedeu, o dia de hoje, o domingo, ele ficou sepultado e ali a guarda romana manteve-se ali o tempo todo, imaginando consigo que de repente o corpo seria retirado dali. Alguns até tinham essa imaginação, tinham essa certeza dentro de si que Jesus era um embusteiro, que Jesus era um mentiroso e que durante a sua jornada sobre a terra, o seu ministério terreno, ele fez essas declarações de que ele seria morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E alguns não queriam dar crédito a essa verdade. E por isso foram postos ali guardas, para estarem ali guardando a sepultura para que isso não acontecesse. Porém, vamos lá, em Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler o que aconteceu, no primeiro dia da semana, o domingo. No início, da semana, o que aconteceu ali. Vamos lá, Lucas capítulo 24, a partir do primeiro versículo nos diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E, lembrando-se das suas palavras e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana,
e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso, né? Então, nós observamos que Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia, né? Nós observamos isso aqui e os outros evangelistas também falam a respeito desse fato. Então, nós vemos que Jesus, ele foi morto na sexta-feira, né? Passou o sábado e logo pela manhã, domingo, ele já estava ressuscitado, né? Não se sabe a que horas propriamente, mas já no domingo, visto que os dias judaicos, eles são contados de uma tardinha a outra. Então, logo na sexta-feira, Jesus morre às 15 horas, né? A hora nona. Então, ele morre na sexta-feira, é sepultado ainda na sexta-feira, e quando chega a tardinha, já começa a ser contado como sábado. Então, sexta foi contado um dia, sábado de sexta à tardinha até sábado à tardinha, o segundo dia, e de sábado à tardinha até domingo à tardinha, mais um dia. E está escrito aqui que Jesus, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, no domingo, pela manhã, Jesus ressuscitou. E nós vemos que esse acontecimento glorioso, ele foi comprovado, porque Jesus, a partir dali, ele já começa a aparecer para várias pessoas, né? Para quem não acreditaria que Jesus houvesse ressuscitado, ele começa então a aparecer. Logo de início ele aparece para Maria Madalena, né? Nós vamos ler isso lá rapidamente. Ele aparece lá em Marcos, no capítulo 16. Rapidamente, se você puder, você abre aí comigo. Marcos, no capítulo 16 de Marcos, vai nos dizer, a partir do versículo 9, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam a caminho do campo. E indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes também o creram. Finalmente, apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, né? Então, nós vemos aqui Jesus, ele aparecendo já para 3 grupos de pessoas, né? Várias pessoas já estavam contemplando Jesus realmente ali, Jesus novamente ali e sendo reconhecido. Isso é muito interessante. Nós vemos que o que aconteceu ali foi a ressurreição, não foi uma reencarnação, né? Que alguns segmentos religiosos falam a respeito de que Jesus reencarnou. Não, ele não reencarnou. Reencarnar seria ele morrer, né? E o seu espírito entrar numa outra pessoa, o seu espírito reencarnar, né, numa outra pessoa. Só que isso não aconteceu, porque era ele mesmo
ele era reconhecido, era a fisionomia dele, era a voz dele, era ele, o próprio Jesus, né? Então, ele ressuscitou, ele morreu, mas ele se levantou do túmulo e reviveu, né? O mesmo Jesus, ele reviveu, tanto que ele mostra as marcas dos cravos, né? Ele é reconhecido pela lança que foi perfurada, foi enfiada no seu lado, e ele mostra isso quando Tomé demonstra a incredulidade. Então, era o próprio Jesus que ali estava. Nós vamos ver também em Lucas, no capítulo 24, mas agora no versículo 13, ele conversando com 2 discípulos que iam a caminho da aldeia de Emaús, né? Ele aparece também para esses discípulos. Nós vemos aqui a partir do versículo 13, ó. E eis que no mesmo dia, no dia da ressurreição, iam 2 dos discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome dessa aldeia era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, né? Então, Jesus aparecendo novamente agora para esses 2 discípulos. Nós vamos ver lá em João também, no capítulo 20, nós vamos ver aí Jesus fazendo menção, né, o evangelista João fazendo menção da incredulidade de Tomé, né, a partir do versículo 19, ó. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, já à tarde de domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Olha que maravilha, né? Eles estavam ali, de repente Jesus aparece. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, olha o que eu falei, e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor, tendo certeza que era o próprio Jesus que estava ali. E outra vez ele disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Aí ele continua o diálogo e no versículo 24 ele diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir os sinais dos cravos nas suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Aí no versículo 26, ó, Jesus chega de novo, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse de novo: paz seja convosco. E no versículo 27, depois disse a Tomé, Jesus disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente, né? E aí o diálogo continua e tal, mas nós vemos Jesus se apresentando realmente, né? Aquele Jesus, aquele mesmo Jesus que fora morto, que fora ridicularizado publicamente, que fora humilhado publicamente, mas ali agora ele está vivo, e não somente vivo, ele agora está em uma situação que ninguém mais irá tocá-lo daquela forma, né? Em uma situação que ele já está prestes a voltar para a glória, está prestes a voltar para o seu reino. E nós vemos também o Senhor Jesus aparecendo lá em Atos, né? Está escrito que ele apareceu. Abra comigo também rapidamente, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ver lá no versículo do 3 ao 9, ó. Atos, capítulo 1, do versículo 3 ao 9, vai nos dizer que ele apareceu, ó, os quais também, depois de ter
depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus, né? Então vai continuar, ele vai dar alguns conselhos, né? Vai falar a respeito da virtude do Espírito Santo, mas o que estamos falando é que ele apareceu, né? Ele aparece e está escrito lá em Atos, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Também em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 15, vamos lá rapidamente, capítulo 15, 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 5 ao versículo 7, Jesus, né, foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos, né? Então, nós vemos aqui provas infalíveis de que Jesus realmente ressuscitou e apareceu para várias pessoas. E nesse versículo aqui diz claramente que ele apareceu por um tempo, né? Durante 40 dias. Ele foi visto por muitas pessoas. Algumas que não estão escritas aqui, mas ele foi visto, né? Mas está escrito suficiente para nós acreditarmos que Jesus realmente ressuscitou. Os 4 evangelistas fazem menção de que o túmulo estava vazio. O túmulo foi visto vazio, os lenços estavam lá, o local estava lá, mas estava vazio. Jesus saiu dali de uma forma milagrosa, de uma forma espetacular. Jesus está vivo, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós vamos ler lá em Mateus, no capítulo 28, ainda alguns versículos interessantes, né? E sabemos que durante esse tempo, alguns soldados foram subornados para que dissessem ao contrário, que o corpo tinha sido roubado, né? Que era mentira aquilo tudo. Só que Jesus aparecendo, durante esse período que ele ficou aparecendo para muitas pessoas, essa mentira ela foi lançada por terra, né? Porque a verdade ela sempre prevalece. Vamos lá em Mateus, no capítulo 28, para nós estarmos encerrando, né? Essa semana que foi uma bênção para quem está acompanhando. Eu creio, foi bênção para a minha vida, está sendo bênção para a minha vida. E eu sei que está sendo bênção para a vida de muitos, né? Graças a Deus. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Olha que lindo. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, olha que coisa gloriosa agora, hein? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, né? Que coisa gloriosa. Então, nesse dia, onde alguns, né, comemoram, mas não sabem nem do que se trata, nós cristãos, né, estamos comemorando algo glorioso, né, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele morreu por nós, ao terceiro dia ele ressuscitou por nós também. E ele foi assunto aos céus, diz a palavra do Senhor, que ele foi assunto aos céus, muitos o viram, né? Sendo elevado, foi, mas a promessa dele, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final. Jesus, ele está conosco. Nós estamos aqui, mas não estamos sozinhos, não estamos desamparados. O Senhor Jesus prometeu e ele está conosco. E haverá um dia que ele virá buscar os seus, aquele que permanecer com ele, aquele que permanecer guardando essa fé no seu coração, aquele que não se lembrar desse sacrifício somente uma vez no ano, mas durante toda a sua vida valorizar esse sacrifício que foi feito pelo nosso mestre naquela cruz. Esse que guardar até o final, esse tal será salvo, né? Esse tal vai se reencontrar com Jesus como ele é. Hoje nós sabemos que ele está aqui, sabemos que ele está aí, mas ele não está em forma corpórea. Como ele é, nós não estamos vendo. Nós cremos, o sentimos, sabemos que ele está, porém não o vemos como ele é. Mas haverá um dia em que nós o veremos, porque da mesma forma que ele se entregou por nós naquela cruz, esteve durante o seu ministério terreno, né? Temos provas disso, é uma história, não é uma coisa que é uma fantasia, né? Que é algo que está na mente de alguns. Não, isso é histórico. Todos sabemos que é real, né? É real, como o nosso pastor falou, nos antecedendo, dizendo que é um marco, realmente é um marco na humanidade, antes e depois de Cristo, né? Então, que nós possamos guardar essas reflexões. Guarda essas reflexões, depois você ouça novamente. Eu creio que Deus está falando com você da mesma forma que está falando comigo. Que Deus abençoe a todos, né? E que breve possamos nos encontrar novamente para novas reflexões, para que nós possamos aprender mais e mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.